Eu saúdo a amada igreja com a paz de Cristo Jesus. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos do 14 ao 19, a palavra de Deus diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sob teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Santo Espírito de Deus, venha, a palavra é tua, faz como convém a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que não seja o seu servo a falar nada por si mesmo, mas seja o Santo Espírito de Deus a usar a boca do seu servo para levar uma mensagem à igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados, as visões que temos da vida, nos direciona para onde nós vamos. O apóstolo Paulo guiou sua vida, seu ministério, seu testemunho pelas visões que Deus lhe revelou. Todos nós precisamos das visões que Paulo teve. Vejamos algumas delas. A primeira visão é a visão do Cristo vivo. A visão do Cristo vivo. A cruz é a vitória de Jesus. A cruz é o começo e a ressurreição é o final. A visão de Paulo é a visão do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. É a visão do cumprimento da palavra de Deus. O apóstolo ouviu a voz do Criador a lhe dizer: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sob teus próprios pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então havia um propósito de Deus na vida de Paulo. Há um propósito de Deus na vida de cada um de nós. No livro do profeta Jeremias 31, versículos 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamboris, e sairás nas danças dos que se alegram. Então, meus amados, essa mensagem de Jeremias é extremamente atual, porque o Senhor, apesar de todas as circunstâncias adversas, Ele nos diz: porquanto com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Ninguém pode viver alheio a esse amor que nos constrange, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu, por fé, estou ouvindo vocês dizerem amém. João 3,16. Somos transformados porque temos o amor de Deus, o perfeito amor de Deus. O amor perfeito e simplesmente isso, perfeito. Um perfeito conhecimento do passado, uma perfeita visão do futuro. Nada pode surpreender a Deus, nem os nossos pecados, nem os nossos acertos. Nada de nossos atos, nem mesmo a maior e a mais nobre atitude de fé, como até mesmo as atitudes das mais absurdas, por mais tolas que sejam, e ainda assim mesmo, nada poderá pegar a Deus desprevenido. Ele já sabia de tudo. Alguém poderá te amar por causa de um detalhe físico qualquer? Alguém poderá te amar por causa de você ser mais ou menos inteligente, mais rico ou mais pobre? Mas Deus te ama com um amor incondicional, indiferente de você, do que você é ou do que você deixa de ser. Ele simplesmente te ama. Assim, alguém poderá te amar por causa das suas covinhas, por causa do seu sorriso, do seu charme, né? Mas Deus não. Ele decidiu amar a você e a mim. Se você é bonito ou feio, se é rico, se é delicado, se é meio bruto, ele decidiu te amar. A Bíblia nos diz que ainda é muito mais forte, né? Que ele decidiu nos amar, mesmo quando ainda éramos pecadores. É assim que Deus nos ama. Nada influencia o seu amor. Nada poderá mudá-lo, nem mesmo alterá-lo. Deus jamais o amará mais ou menos por isso ou por aquilo. Deus nunca diria a seus anjos: oh, se eu soubesse que Joaquim faria tantas tolices, jamais faria dele um pastor. Deus já sabia de todas as minhas tolices, e assim mesmo me amou, um pecador como eu. Deus já sabe de toda a nossa história, da nossa primeira palavra até o suspiro final. E o Senhor Deus Todo-Poderoso já declarou: você é meu. Somente um Deus amoroso voltaria dos mortos para alguém que duvida, como fez Tomé. Somente um Deus amoroso voltaria para alguém que o negasse, como fez Pedro. Portanto, Jesus Cristo voltará para você. Ele prometeu. E ele cumprirá a sua palavra, ele voltará. A grande notícia da Bíblia é que Deus nos ama, ainda que você duvide ou negue. Jesus ainda assim mesmo, ele nos ama. Nunca sai da mente de Deus, nada escapa dos seus olhos, nada foge dos seus pensamentos. Ele vê o pior de você e de mim, e ainda assim nos ama. Seus pecados de amanhã, suas falhas do futuro não surpreendem. Ele conhece a mim e a você. Nenhuma novidade na nossa vida poderá desiludi-lo. E nem a sua rebeldia, a minha rebeldia, fará com que ele desista de nós. Deus nos ama com eterno amor. E nada poderá nos separar desse amor, nem a morte e nem a vida. Absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus. Essa é a visão do Cristo vivo que nos chama para a salvação,
para abrir os nossos olhos e das trevas nos converter à luz, e do poder de Satanás ao poder de Deus, a fim de que recebamos a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. E nos comissiona: mas levanta-te, põe-se sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas que ainda te mostrarei. Em segundo lugar, a visão da obra missionária, né? Atos 16, versículo 9, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. Ele rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Meus amados, meus queridos, o apóstolo Paulo foi provavelmente o maior missionário da história do cristianismo. É impossível falar de missões sem levar em consideração a sua vida e a sua obra. O chamado de Paulo foi completo, pois foi enviado perante autoridades religiosas, civis e militares, perante ricos e pobres, ignorantes e intelectuais, gentios e israelitas. Atos 9, 15 e 16, a palavra de Deus diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. É provável que ele tenha sido o missionário que mais produziu para o reino de Deus, no mais curto espaço de tempo, abrangendo a maior área de ação e com pouco recurso disponível. Lembrado também que naquele tempo Paulo não contava com os meios de transporte, de comunicação que temos hoje. Nós temos tudo, né? E não fazemos um milésimo do que Paulo fez. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 15 e 16, Paulo diz: não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que está já preparado. Ele procurava pregar o Evangelho nos lugares onde ainda não havia um trabalho em andamento, pois considerava o missionário como um lançador de fundamentos. De maneira que pregar onde já havia um trabalho significava edificar sobre o trabalho de outro. Num tempo de grandes dificuldades e perseguições, Paulo estava resoluto em anunciar o Evangelho até os confins da terra. A Espanha era para Paulo o seu confins na terra, a última fronteira na sua vida terrena. Após a Espanha, só havia o oceano, pois a América ainda não havia sido descoberta. O apóstolo Paulo nos dá o maior exemplo de vocação missionária transcultural. Em 1 Coríntios 9, 19 a 23, porque sendo livre para todos fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar
a alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Ele não fazia para a sua glória pessoal. Ele quer comais, quer bebais, está tudo façais para a glória de Deus. Amados, a igreja do Senhor Jesus tem que ter esta missão, essa visão missionária do apóstolo Paulo, para que o Evangelho alcance todos os povos da terra. Em terceiro lugar, Paulo tinha a visão da necessidade de pregar o Evangelho. Em Atos 18, 9 a 11, a palavra de Deus diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Meus amados, minhas amadas, assim como Paulo, nós também temos a vida de Deus para dar testemunho. E precisamos sentir necessidade de pregar o Evangelho. A necessidade que Paulo sentia de pregar a Cristo era tão grande a ponto de dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Já recebemos a comissão de pregar o Evangelho porque Deus já nos confiou essa responsabilidade. Se pregarmos o Evangelho voluntariamente, teremos galardão. Mas mesmo que não sintamos muita vontade, ainda assim é nosso dever. O objetivo de Paulo era ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo, sendo livre de todos, firme escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Precisamos pregar o Evangelho, as boas novas, as boas notícias que recebemos um dia. O Senhor nos separou e nos chamou e nos confiou esse encargo. Glórias a Deus. Quarto lugar, a visão do paraíso. Em 2 Coríntios 12, 1 a 4, a palavra de Deus diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele estava se referindo a ele mesmo. Mas a humildade de Paulo não lhe permitia declarar isso. Essa visão levou o apóstolo a 2 grandes reflexões. Ele viu a superioridade do céu, conforme 1 Coríntios 2, 7 a 11. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Paulo era um homem que havia aprendido a se submeter inteiramente ao Senhor e viver verdadeiramente em humildade. A prova dessa humildade
pode ser deduzida do fato de que por 14 anos havia guardado em seu coração, não? E não havia explanado em nenhuma das suas epístolas anteriores, a de 2 Coríntios, a experiência que tivera sido arrebatado aos céus. Paulo fez questão de mencionar que Deus providenciou o meio necessário para que ele permanecesse humilde, uma vez que, para que não ficasse exaltado pela excelência das revelações, foi enviado um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, de modo que lembrasse que trabalhava pela graça e não por mérito que houvesse nele próprio. Tal era a grandeza das aflições quando retornou do terceiro céu, ao qual chama de paraíso, orou por 3 vezes ao Senhor para que o livrasse das mesmas. Mas o Senhor lhe respondeu que o propósito daquela experiência era de mantê-lo consciente, né? A minha graça te basta. A ponto de sentir prazer nas suas próprias fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E o motivo não era para ser masoquista, não, mas porque tinha força espiritual, justamente quando estava fraco em si mesmo. Aqueles que suportam com paciência o sofrimento por amor de Cristo são os que se tornam também partícipes de sua intimidade. Não foi, portanto, gloriando-se que Paulo disse todas essas coisas aos coríntios, mas com um grande constrangimento, porque foi obrigado a fazê-lo, por amor e zelo deles próprios, para que retornassem à sensatez e vissem que, em vez de tentarem desqualificar o seu apostolado, deveriam dar graças a Deus pelo seu ministério. E nós devemos dar graças a Deus pelo ministério de Paulo, né? Pelas suas cartas, né? A doutrina da igreja está ali. As mesmas visões que mudaram a vida de Paulo certamente podem mudar a minha e a sua vida. Pode mudar as nossas vidas. Portanto, meus amados, nós temos que buscar esta visão agora, né? E colocá-la em prática nas nossas vidas. Especialmente num momento tão duro, tão doloroso, quando a pandemia ceifa centenas de milhares de vidas. No Brasil, estamos quase a 90 mil no dia de hoje, 29 de julho, estamos praticamente a 90 mil, oficialmente a 90 mil mortes por Covid-19. Mas nós não podemos perder a visão, porque sabemos ao Deus em que temos crido. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo nos preserve para a vida eterna. Glórias a Deus.